Ô, gente, então vou continuar aqui. O povo vai entrando, vai aparecendo aí. Além dos CFCs, tem os eu falo errado isso. Perfluocarbonetos, tem também os hidrofluocarbonetos, mas os mais importantes são esses aqui. Os CFCs, a galera tá deixando de usar muito desde o protocolo de Kyoto, assim, né? Faz mó tempão, por conta de acordos para diminuir o uso, porque esses CFCs eram gases que estavam presentes tipo em geladeiras antigas, em alguns eletrodomésticos, e aí liberavam esses gases assim que eram super poluentes. Eu vou falar dele mais para frente, mas ele lembra que ele estava associado com diminuir a camada de ozônio, né? Então a galera diminuiu assim o uso no geral, mas a fiscalização não é tão eficiente, né? Então, começando aqui falando sobre um dos problemas do aquecimento global é justamente a criação de gado. Então, se você for olhar dentro de um gado, ele é um ruminante, ele tem 4 estômagos. E ele se alimenta ali de mato, por exemplo, só que ele não consegue naturalmente digerir a celulose. Então, aquele capim que ele comeu vai ser digerido, né, com a ajuda de bactérias ruminantes, né, bactérias metanogênicas, que ficam aqui dentro dos estômagos deles. Isso é um caso de mutualismo? Isso seria um mutualismo, sim, porque eles não vivem sem essas bactérias, não. E aí, o problema é que essas bactérias, que são metanogênicas, né, elas produzem metano, que é um gás, que é um dos gases do efeito estufa. E aí os boizinhos vão liberar esses gases, seja pelo pum ou pelo arroto. Normalmente é mais pelo arroto do que pelo pum. A galera associa mais que é pelos gases, assim, de pum, mas é mais pelo arroto, né? E esse gás, no documentário lá do Leonardo DiCaprio, tem um cara que fala disso, que ele fala que o gás metano é 70 vezes pior do que o gás carbônico. É como se um gás metano equivalesse a 70 gás carbônico. E aí, isso é muito perigoso, porque se você for parar para pensar, imagina quantas cabeças de gado não tem no mundo, né? Você vai ter muito mais boi do que gente em alguns países. E isso está muito vinculado com a cultura, com o tipo de alimentação que as pessoas têm e também com os impactos que a pecuária causa no ambiente. Por exemplo, o ideal mesmo é você utilizar locais que já estão abandonados, assim, de plantação, né, que já foram usados bastante e tal, para ter criação de gado. Então, é um local que não vai se recuperar agora, a gente não vai utilizar, então utiliza aquilo para a criação de gado. Mas a gente sabe que não é isso que acontece. A grande maioria dos grandes produtores, né, criadores de gado, são aqueles fazendeiros ricaços e tudo mais, que eles simplesmente botam fogo mesmo para ampliar a sua região de pasto. Então, a criação do gado está associado com queimadas, que você vai liberar mais ainda gases que são do efeito estufa, com desmatamento, então você vai estar tirando plantas que fazem sequestro de carbono, a gente vai falar disso daqui a pouco. Você está associada com diminuição da biodiversidade do local, o solo pode ficar super desgastado, e esses produtores, eles gostam de pegar fogo, de botar fogo ali, porque o fogo vai fornecer nutrientes para que esse mato cresça. Então, assim, o fogo não é só para limpar a região. A grama que vai crescer ali, aquele matinho, pode crescer tipo mais forte por conta da disponibilização de alguns minerais, alguns nutrientes tipo fósforo. Mas depois de um tempo, aquele solo vai ficar muito pobre, pode ter erosão, pode causar assoreamento de rios, está tudo associado, tudo linkado. Então, uma das coisas que os 2 documentários falam, do David e o do Leonardo DiCaprio, é que para você pensar a nível de mudanças mundiais, você tem que mudar seu padrão de alimentação. E isso é muito difícil a gente falar, né?
Já existem muitas pessoas que estão trabalhando com isso de uma alimentação, né, vegetariana, vegana e tudo mais. Aqui eu estou focando de boi, mas de galinha também tem problema por conta do espaço que utiliza, né, desmatamento e tudo mais. Mas o boi é muito pior. E aí você falar que agora para uma pessoa que ela vai ter que ser vegetariana, isso daí mexe muito com a parte cultural também, né? Eu sou uma pessoa que eu não sou muito carnívora, mas assim, de carne vermelha. Eu gosto muito de frango. Agora, carne vermelha não é uma das minhas carnes favoritas. Depende muito de como faz e tal. E não é algo que eu como com muita frequência em casa, mas conheço pessoas que não podem almoçar sem ter uma carne vermelha no prato. Algum de vocês, alguém é assim? Ou alguém aí é vegetariano e eu não sei? Eu também não faço muita questão de comer carne, não. Cara, você me chama para um rodízio de japonês que eu vou feliz. Agora, me chamar para um churrasco. Caraca, eu como no churrasco pão de alho, queijo, no máximo o meu franguinho, entendeu? Nem a linguiça depende muito. Lara, você é vegetariana ou vegana? Vegetariana, né? Eu não conseguiria ser vegana, confesso. Porque eu gosto muito de queijo, acho muito difícil você tirar os derivados, mas no meu caso, né? Então eu acho que vai chegar um momento da minha vida que eu vou parar de comer carne. Eu tô num processo ainda, sabe? Porque pequenas ações podem parecer tipo, só eu tô fazendo isso, mas várias outras pessoas pensando assim, você tem efetivamente uma mudança do padrão. E eu participei há umas 2 semanas de um seminário de entomologia no departamento de onde eu fiz, né, mestrado, e teve uma palestra de um cara que é produtor e ele falando que sabe como a demanda está aumentando e que a gente tem que pensar em novas soluções para isso, como, por exemplo, já existe aquele hambúrguer vegetal, que é uma delícia, por sinal, nossa, comi um muito bom. E aí que a gente vê que não é só uma outra pessoa, você já tem um mercado bem grande trabalhando com isso. E que bom, porque isso daqui é um dos grandes problemas mesmo do aquecimento global. E aí, aqui eu tenho só uma outra imagem mostrando alguns gases, né, que fazem parte do efeito estufa. Então, eu coloquei dióxido de carbono, metano, o próprio ozônio, né, que faz a camada de ozônio, CFCs e o HCFCs também. Então, aqui estava mostrando mais ou menos a produção, né, quando as indústrias, tipo aerossóis, desodorantes antigos, geladeiras e tal, que hoje em dia já não tem mais tanto assim, que liberavam esses clorofluorocarbonetos. Mas a queima de combustíveis fósseis e a produção de gado são os dois piores mesmo, mas tem vários outros problemas. Então, aqui eu coloquei algumas consequências do aquecimento global. Então, a gente já tinha falado alguma delas, né? Degelo das calotas polares, consequentemente, aumento do nível dos oceanos. Mas, aumento e dispersão de doenças. Olha que doido. Isso daí, se você for parar para pensar, existem algumas doenças que são endêmicas de alguns locais. E elas só dão naqueles locais porque tem condições específicas para aquilo. Então, vou dar um exemplo assim. A malária. A malária é uma doença que é endêmica da região norte. Você não tem muitos assim, casos de malária para outros locais do país. Porque às vezes a temperatura não é adequada, o ambiente não é adequado para que o mosquito, né, se reproduza e tal. Mas se você muda o padrão climático de um determinado local, se ele fica mais quente ou se ele fica mais frio, às vezes uma determinada espécie pode ir até aquele local e se estabelecer. Então, doenças podem aumentar muito e serem dispersas numa proporção surreal. Fala. Tipo, o Covid pode ser uma consequência do aquecimento global? Não acho que é diretamente do aquecimento global, não. O Covid é por conta do contato que nós temos com espécies silvestres e selvagens e, pelo que parece, né, até o momento, a questão do hábito de se alimentar desses animais ou lidar diretamente com eles. Isso já tem, na literatura, vários relatos disso. Quanto mais próximos de animais silvestres nós estivermos,
maiores a chance de desenvolvermos doenças que antes não teríamos se a gente não tivesse próximo. Então, você acaba favorecendo a seleção natural, e aí, igual o Covid era um vírus que estava lá, eles já fizeram mais ou menos uma associação, né? O SARS-CoV-2, ele era de morcego, mas estava no pangolim também. E aí, o contato com esses animais, aí vamos supor que você entrou em contato com o vírus, mas o vírus não consegue te afetar, porque ele não tem reconhecimento com as suas células, tudo bem. Mas vírus sofrem mutações, e aí essas mutações, às vezes, pode ser que agora ele tenha contato e consegue infectar a sua célula. Então, isso foi o que acham que aconteceu. Então, não foi diretamente de aquecimento global, não. Foi a questão da alimentação e contato com animais silvestres. E estou para te dizer que várias outras doenças vão surgir ainda disso. A gente tem a chance de passar por várias outras pandemias, tá? Isso é bizarro a gente parar para pensar, mas isso já era um aviso que estava rolando há muito tempo e a galera não levava muito a sério. Vocês já viram aquela série da Netflix Explicando? Já ouviram falar? Eu já ouvi falar. Então, tem até o Explicando o Coronavírus, que é interessante assistir. Mas tem um Explicando que mostra chama A Próxima Pandemia. E eles fizeram isso em setembro do ano passado. Tipo, divulgaram em setembro do ano passado. Os cientistas todos já estavam, né, esperando que isso fosse acontecer, tá? Então, e eles dizem que a gente vai ter outras também. Então, gente, força guerreiros, né? Aí, olha só. Então, doenças podem se dispersar por conta do aquecimento global, por conta de mudanças nas condições climáticas dos locais. Locais que eram frios podem se tornar mais quentes e algumas doenças, algumas espécies, né, insetos, vetores, o que for, conseguirem chegar lá e se estabelecer, ou ao contrário, né, regiões que estavam mais frias podem ter, que ficam mais frias, podem ter o favorecimento de doenças. E eu quero deixar bem claro essa parte que o aquecimento global pode resfriar, porque no vídeo lá, o astronauta fala assim, aqui em cima você tem, né, o Polo Norte com as calotas polares. Você tem correntes marítimas que passam aqui, tipo correntes quentes, próximas da Europa. Essas correntes quentes, elas aquecem o ar que estão acima e esse ar ele é levado para o continente, então fica um pouco mais quente na Europa. Caso você tenha o derretimento dessas calotas polares aqui, você vai mudar o padrão de temperatura dessas correntes. Mudando o padrão de temperatura, você também muda a distribuição delas nos oceanos. Porque, por conta da diferença de temperatura e densidade, você tem como se fossem essas zonas de convecção, mas na água, né? Por isso que quando você bota uma panela no fogo, vai começar a ferver de baixo e vai subindo, porque a água quente sobe, a água fria desce. Mesma coisa no oceano. Então, se você derreteu calotas polares e você gelou correntes que antes eram quentes, que aqueciam o ar e levavam calor para a Europa, agora essas correntes vão ficar frias, elas não vão circular mais direito como que era para circular, o ar não vai ficar quente, então vai ter muito frio na Europa. A previsão é que o aquecimento global na Europa fique completamente gelada. E já é um local que faz muito frio, mas tem momentos que faz calor, bastante calor também, né? Então, isso é um dos grandes problemas, não é só esquentar. Você pode ter regiões que vão esfriar, né? Então, outras coisas que podem acontecer, muito mais tempestades, as chuvas, né? O padrão de chuvas e distribuições é totalmente modificado. E aí, às vezes, pode chover muito, aquela quantidade que era correspondente a um mês, aí chove em 2 dias. Isso também mostra no documentário, mostra que na Índia isso tem acontecido com muita frequência. Aumento das secas e ondas de calor. Então, se você está afetando o ciclo da água, você pode afetar. E o padrão, né, de distribuição dessas chuvas, locais vão ficar cada vez mais secos, pode ter temperaturas cada vez mais quentes. E o que dói no bolso da galera mesmo são os danos econômicos, porque vai ter muita gente perdendo dinheiro, seja com plantações, com investimentos, né, em alguns locais. E outro problema, a própria desertificação. Ambientes se transformando literalmente em desertos por conta do aquecimento global.
Isso aí eu estou listando algumas consequências, tem várias outras que a gente vai dar uma olhadinha. Por exemplo, isso daí, ó, o branqueamento de corais. A gente já chegou a comentar sobre isso por alto, mas vocês lembram disso? A gente Mais estudou ou isso no menos. passado, mas estudou. Eu acho que a gente estudou isso no ano passado, sim, quando a gente falou sobre corais no geral. Isso, Helena, ótimo. A Helena colocou aqui que no documentário que ela está vendo, eles falam que 93% do gás carbônico está indo para o oceano. Então, o oceano é um dos maiores que, tipo, como eu posso dizer assim, locais que pegam gás carbônico. Isso normalmente, tá? E isso está associado com o que eu vou falar da acidificação dos oceanos. Então, o oceano, ele absorve muito, ele pega muito gás carbônico. Tá? Mas essa parte aqui do branqueamento de corais é por conta do aumento da temperatura dos oceanos, principalmente. Mas tem alguns outros problemas que podem causar o branqueamento, tipo poluição superficial na água, maré mais baixa, exposição ao sol demais e tal. Mas foca nesse daqui, ó, mudança na temperatura dos oceanos. Como está tudo ficando mais quente, o oceano também está ficando mais quente. Com o aumento da temperatura, quando você for olhar um recife de coral, você vê, né, um quinidário, que é o coral, e em cima dele tem as algas conhecidas como zooxantelas. Essas algas, eles têm uma relação de mutualismo. Essas algas fornecem açúcares, né, porque fazem fotossíntese para aquele coral, e o coral fornece sais minerais e tal para as algas e um ambiente para ela ficar ali de boa. Só que, aumentando a temperatura do oceano, essas algas começam a produzir substâncias que são tóxicas para os corais. E aí, os corais acabam expulsando essas algas daqui de cima. E o que você vai ver depois de um tempo é esse coral totalmente branco, porque ele lembra que ele tem aquele esqueleto de carbonato de cálcio, faz parte do esqueleto dele, né? Por isso que ele é durão. E esse carbonato de cálcio, ele é branco. A questão é que o coral vai ficar super colorido por conta dessas algas que estão ali em cima dele. Se por conta do aumento da temperatura elas foram expulsas, vai faltar nutriente, né, alimento para aquele coral, que era aquela fonte nutricional que ele tinha, o coral vai morrer. E aí vira verdadeiramente um cemitério. Eu acho que tinha até uma foto, acho que eu tirei aqui. Peraí, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Tinha uma imagem mostrando, comparando os anos. As algas também iriam morrer? Aham. Olha só, isso aqui são dois corais, comparando um coral com branco e o outro com algas, né? É essa imagem aqui. Então, quando essa imagem mostra um recife de coral saudável em dezembro de 2014, morrendo em fevereiro de 2015 e completamente morto em agosto de 2015. Ah, E é mas rápido assim? então, depende do local, né? Depende do local, da temperatura, eu acho, e da espécie também. Nesse caso aqui, eu achei bem rápido. O que acontece aqui é que o coral, quando ele está morrendo, ele vai ficando branco. Só que depois você vê que mudou a coloração, mas é porque outras algas utilizam o corpo dele como suporte só. Então, são algas normalmente marrons. E aí você vai chegar num local, você pode sim ver de imediato um coral branco. Aí você já sabe que ele está morrendo. Mas se você chega num recife de coral e vê tudo meio marrom, né, que antigamente era para ser super colorido, aí é só as algas que estão utilizando ele como suporte. Isso aqui é um coral cérebro, eu acho, se não me engano. Ele está morrendo, ó. Então, uma parte, ó, essa imagem aqui também. Você consegue ver isso. E eu acho que nesse documentário que a Helena falou, mostra, né, Helena? Alguns. Eu lembro de já ter visto comentando sobre eles. Então, eles vão ficando branquinho, branquinho. A grande barreira de recifes de corais lá da Austrália, vou até colocar aqui, ó. Grande Barreira Austrália. Está passando por problemas gravíssimos disso. Ilhéus também. Ilhéus aqui está passando por problemas. A gente já tem registros de vários locais com branqueamento, né? E aí, eu lembro que a minha prima viajou para lá, ela falou que ela mergulhou em alguns pontos de mergulho, você já consegue ver o branqueamento. Muito louco e muito triste, né? Deixa eu ver. Eles filmam, né? Eu vou ver.
aí depois. Então, o branqueamento de coral é por conta do aumento da temperatura dos oceanos, e aí as algas são expulsas, o coral perde aquela fonte nutricional e ele acaba morrendo. Então, essa barreira, eu sou louca para ir lá visitar, né? Mas é a barreira onde o Nemo mora. Ai, já morreu, né? Grande parte. Isso é muito perigoso, porque os corais são locais de reprodução, de abrigo de várias espécies de peixes, de animais invertebrados também. É uma fonte de alimentação para vários outros animais. E se você está matando os corais, aqueles peixes super coloridos, eles já não vão ficar mais lá, porque eles não vão ter mais algas para se alimentarem, vão para outro lugar. A biodiversidade daquele local vai ser diminuída, ou até mesmo algumas espécies podem morrer por conta disso. Então, bem perigoso o branqueamento de corais. Agora, branqueamento de corais é diferente de acidificação dos oceanos, não confunda. Os dois estão associados com o aquecimento global. O branqueamento de corais é o aumento da temperatura da água. A acidificação dos oceanos é o aumento da concentração de gás carbônico na atmosfera. Então, eu vou explicar essa equação aqui para vocês. Essa equação acontece normalmente e tira o fato de ter muito gás carbônico na atmosfera. Pensa que a gente vive em um mundo utópico que a gente tem a concentração normal. Normalmente, o gás carbônico ele vai ser absorvido pelos oceanos, vai se combinar com água e vai formar o ácido carbônico. O ácido carbônico ele é instável. Isso quer dizer que ele não fica nesse formato por muito tempo. Então, ele se dissocia, liberando íons de hidrogênio e íons bicarbonato. Esses íons bicarbonato, eles ainda também são instáveis, então ainda se dissociam, liberando mais hidrogênio e íons carbonato. Isso é normal nos oceanos de acontecer. Então, na água lá, você vai ter íons de hidrogênio e íons carbonato. Os animais que precisam de carbonato para produzir suas conchas, seu esqueleto, tipo moluscos ou então corais, que tem esqueleto de carbonato de cálcio, né, ou aquela conchinha, vão pegar esses íons carbonato que estão disponíveis na água e aí vão utilizar para produzir sua própria concha, né, seu esqueleto, normal. Só que quando a gente fala numa situação assim, se você tem qualquer solução que tem muito hidrogênio, o pH fica mais ácido, né? Aí vamos supor que liberou um monte de hidrogênio, essa equação ela vai no sentido contrário também. Ah, tem muito hidrogênio, então esse hidrogênio pode se associar com os íons carbonatos disponíveis na água, formando novamente o bicarbonato, que se junta com mais hidrogênio, que forma novamente o ácido carbônico, que se dissocia em gás carbônico e água, e o gás carbônico sai. Essa equação, gente, ela vai e volta. O próprio oceano consegue controlar essa acidez dele por conta disso. O problema é que quando a gente tem aquecimento global e a gente fala de queima de combustíveis fósseis principalmente, a gente está aumentando e muito a concentração de gás carbônico na atmosfera. Então, essa equação vai muito mais para a direita. Então, tendo muito gás carbônico, forma muito ácido carbônico, que se dissocia formando muito íons de hidrogênio. E aí, se tem muito hidrogênio na água, o pH fica mais ácido. E o oceano vai tentar balancear isso daí, vai tentar, né, fazer o pH ficar menos ácido. E aí ele vai, não, tudo bem, tem muito hidrogênio aqui, vamos pegar carbonato disponível para que a equação volte para a esquerda. Só que se você tem muito gás carbônico, você vai ter muito hidrogênio ali na dissociação e você vai precisar de muitos íons carbonato para poder voltar essa equação. E aí o oceano vai pegando aqueles íons carbonato que tem disponíveis na água, mas aí vai começar a pegar dos seres vivos que têm esse carbonato armazenado no corpo. Então começa a corroer conchas de alguns moluscos, começa a corroer corais, para tirar aquele carbonato para poder você ter o pH normal ali. Então, aqui está até escrito conchas deformadas. O problema da acidificação dos oceanos é que, devido à grande concentração de gás carbônico na atmosfera,
forma muito ácido carbônico, o pH vai ficar cada vez mais ácido e vai começar a corroer conchas que têm carbonato, porque o oceano vai tentar reorganizar isso e vai ficar tirando o carbonato de seres vivos que já estão lá, e pode prejudicar a reprodução de novos, porque se um novo molusco, né, um gastrópode, por exemplo, um novo tiver ali, ele vai começar a tentar produzir a sua própria concha, mas ele não vai ter tanto carbonato disponível. Então fica uma concha fraca, ele pode ter doença, ele pode ser muito mais vulnerável do que aqueles que formaram conchas em condições normais. Então, a acidificação é diferente de branqueamento de corais. Branqueamento é aumento da temperatura. A acidificação é aumento do gás carbônico na atmosfera. Vê se todo mundo entendeu. Foi? Acho que foi. Isso daqui é uma imagem que já foi usada numa questão do Enem. E eles era para você ver. E toda vez que te perguntar sobre a acidificação dos oceanos, uma das alternativas vai falar sobre branqueamento de corais, que é justamente para te pegar na pegadinha. E na questão do Enem tinha disso também. Depois eu mando para vocês. E aí, Professor, só uma dúvida. O que acontece com as conchas, então? Tira o lembra carbonato? que as conchas são feitas de carbonato de cálcio? Então, se você precisa tirar o carbonato para que a equação volte para a esquerda, porque né, se tem muito hidrogênio, está com pH muito ácido, então, opa, vamos pegar esse hidrogênio, associar com carbonato para ter novamente íon bicarbonato, para depois ter ácido carbônico, etc. Para você balancear isso daqui, para você ter o pH certinho, vai utilizar o carbonato que está disponível na água, mas também vai roubar de animais que têm esse carbonato estocado em concha. Então, começa a corroer as conchas. E aí, esse ácido vai corroendo as conchas e as conchas vão ficando deformadas, quebradiças. Novos seres vivos que forem surgindo não vão conseguir produzir a concha direito, porque não vai ter tanto carbonato para isso. Entendeu? Entendi. Valeu. Nada. Então, essa seria da acidificação dos oceanos. E aí, quando a gente fala agora da poluição das águas, aqui eu coloquei algumas imagens, tem vários tipos. O que mais cai em prova de poluição de água é a eutrofização, que é essa imagem aqui do meio. A gente vai comentar sobre ela. Mas existem vários outros, né? Tem despejo de esgoto diretamente na água, resíduos industriais, isso daqui é espuma industrial em rio. Você pode ter falta de oxigênio. Isso aqui era a Lagoa Rodrigo de Freitas, lá no Rio, que os peixes, né, morreram por conta de poluição, faltou oxigênio. Derramamento de petróleo. Não duvido nada que as questões de vestibular tragam falando sobre aquelas manchas de óleo que aconteceram no Nordeste no ano passado. Então, Aquela ali embaixo é espuma? Isso aqui é espuma. E aí isso daí também dá um grande problema. Tipo, ter espuma na superfície da água atrapalha a entrada de luz, né? Então, essa é a primeira coisa que eu vou explicar aqui para vocês, ó. E tem um tipo de poluição da água, que é quando você tem lançamento de esgoto nos rios, com muita matéria orgânica. Então, assim, se você liberou o esgoto, se tem muita matéria orgânica, é ótimo para bactéria, né? Então, bactérias que são decompositoras, para elas vai ser a festa. Mas são bactérias aeróbias, né? Porque tem oxigênio ali na água. Então, essas bactérias, para elas, está o paraíso. Elas aumentam muito em quantidade e vão decompondo essa matéria orgânica. Só que elas vivem na presença de oxigênio. Se elas aumentam em número, elas vão estar consumindo aquele oxigênio disponível na água. Consequentemente, vai diminuir a concentração de oxigênio ali. E outros seres vivos que precisam de oxigênio vão sentir falta, né? Porque você diminuiu a concentração. E aí o que pode acontecer é que esses organismos, eles podem morrer, tipo peixes. Aqui, por exemplo, é um exemplo disso, na Lagoa Rodrigo de Freitas. Chegou muito esgoto, bactérias aeróbias, né, decompositoras, cresceram muito, reduziu a concentração de oxigênio disponível na água, peixes morrem. E aí, olha o que pode continuar acontecendo.
Esses organismos que morreram, eles vão se acumular naquele rio, naquele lago. Não tem mais tanto oxigênio disponível nessa água, então as bactérias que são anaeróbicas, para elas agora é o paraíso, porque tem muita matéria orgânica para ela fazer decomposição e não tem oxigênio. E aí o que ela vai fazer? Ela vai aumentar muito em número e ela vai produzir nessa decomposição da matéria orgânica um gás, que é o gás sulfídrico. Esse gás é que dá aquele cheiro de ovo podre. Então, quando vocês estão chegando ali no Rio, passando pela Baía de Guanabara, você consegue sentir um cheiro podre de esgoto. É por conta justamente dessas bactérias anaeróbicas que estão ali. Então, olha como que é uma reação em cadeia, né? Cascata. Entregou muita matéria orgânica, aumento das bactérias aeróbicas decompositoras. Elas aumentaram tanto em número e utilizaram tanto oxigênio que diminuiu a concentração de oxigênio dissolvido na água. Por conta disso, organismos que precisam de oxigênio vão morrer, como peixes, eles se acumulam ali na água e bactérias anaeróbicas agora fazem a festa, aumentam em quantidade e aí fede o local. Você tem uma perda da biodiversidade daquele local enorme. Então, isso seria tipo uma poluição, que o esgoto diretamente estaria causando em rios e lagos. Professor, Oi. pode diferenciar para mim aeróbias para anaeróbicas? Aeróbias são bactérias que só vivem na presença de oxigênio. Anaeróbicas, elas podem ser obrigatórias ou facultativas. Bactérias anaeróbicas, elas vivem na ausência de oxigênio. As facultativas, elas vivem assim, tem oxigênio, ela consegue viver. Não tem oxigênio, ela também consegue viver. Então, a gente pode dizer que a anaeróbica pode ser obrigatória, que só vive em locais que não tem oxigênio, ou ela pode ser anaeróbica facultativa. Se tiver oxigênio, ótimo. Se não tiver, também é ótimo que ela vive. E a aeróbica precisa de oxigênio. Foi? E no que ela decompõe material orgânico, ela consome oxigênio. É, porque ela faz respiração celular também. Então, ela precisa de Beleza. oxigênio também, tá? Então, ela vai consumindo, por isso que diminui a concentração de oxigênio dissolvido na água. Foi? Foi. Agora, isso é parecido, mas é diferente. A eutrofização. Vocês vão ver que a reação em cadeia, né, em cascata, é bem parecida. Olha só. Vamos supor que um determinado rio tem um despejo de nutrientes, tipo nutrientes que vieram de uma plantação. Ah, a galera usou um adubo diferente na plantação, NPK, né, que é nitrogênio, fósforo e potássio. Teve uma chuvinha e levou esse nutriente para um rio. O que vai acontecer? Algumas algas, elas vão se adorar esses nutrientes ali. Para elas isso é maravilhoso, elas começam a se reproduzir loucamente. Então, você aumenta muito a quantidade de alga. E essas algas, elas criam realmente um tapete verde em cima da água. Então, é o que parece tipo um lodo, sabe? Isso daqui são algas que proliferaram muito por conta da quantidade de nutriente disponível. Se elas estão aqui na superfície da água, pouca luz consegue passar para dentro da água. Então, aqueles seres fotossintetizantes que viviam debaixo d'água não estão recebendo luz, consequentemente não estão fazendo tanta fotossíntese, por conta disso diminui a concentração de oxigênio ali na água. E aí, se você tem uma diminuição da concentração de oxigênio na água, vai faltar oxigênio para peixes e para outros seres vivos que precisam de oxigênio, e eles vão morrer. Se eles vão morrer, quem é que adora esse momento que tem matéria orgânica e não tem oxigênio? Bactérias anaeróbicas, novamente, aumentam em quantidade e, novamente, vão produzir aquele cheiro de ovo podre, né? O gás sulfídrico. Então, essa parte aqui, ó, de redução de déficit, né, de oxigênio é bem parecida com a anterior. Mas a questão aqui é que, por conta da quantidade de nutrientes disponível, você cria um tapete verde de algas aqui na superfície
E por mais que as algas façam fotossíntese, o oxigênio que elas produzem está sendo liberado para cima, não está indo para a água. E aí elas impedem, elas cobrem a entrada de luz, não entra luz. Seres fotossintetizantes debaixo d'água não conseguem fazer fotossíntese, diminui a concentração de oxigênio disponível ali. Seres que precisam de oxigênio vão morrer, então bactérias anaeróbicas depois vão se proliferar aos montes. Essa é a eutrofização. Esse verde claro são algas Uhum. que vivem na superfície? É um tapete de alga que cobriu a superfície. Isso acontece com muita frequência. E dá até para recuperar, sabe, o local. Mas isso acontece com muita frequência mesmo. Como falta menos de 1 minuto aqui, deixa eu finalizar aqui. Aí vocês voltam ao mesmo link, porque ainda tem 10 minutinhos, tá?